Gravação. Então vamos lá, boa tarde para todo mundo. A gente vai começar a ver o conteúdo dessa semana, que é a continuação da semana passada, que é sobre blocos econômicos. Olha só, deixa eu abrir a canetinha aqui para vocês. Está escrito aqui, ó, o comércio internacional de serviços perfaz atualmente uma parcela considerável do comércio entre os países. O que quer dizer? Que o comércio entre os países é uma das coisas mais importantes hoje na relação econômica entre compra e venda entre países, né? Esse comércio é representado por fretes, turismo global, né, serviços de informática, atividades culturais, desportivas, né, de esportes, prestação de serviços a empresas como telemarketing, por exemplo, call center, contabilidade, consultoria, entre outras coisas. Então, por exemplo, é muito comum a gente precisar de alguma coisa e ter que ligar para a central daquela empresa e a central daquela empresa ser em outro país. É disso que ele está falando, né? Os serviços, eles estão cada vez mais relacionados, a gente compra o serviço de um país, mas o atendimento do país é em outro. É isso basicamente que ele está dizendo aqui. Para inserir-se no mercado global, os países abdicam a possibilidade de efetuar uma política nacional, tanto econômica quanto social. Né? Vamos ver aqui. A gente tem um órgão chamado OMC. O que é a OMC, professor? Organização Mundial do Comércio. Né? Foi criado em 1995 para tentar estabelecer algumas normas de relações comerciais. Então, a OMC vai dizer o que é legal, o que não é legal, o que pode e o que não pode na relação comercial entre os países. É para isso que ela existe, né? Também tem a relação de propriedade intelectual e patentes, né, documentos que atestam o direito de uma pessoa ou empresa a um invento, por exemplo, uma fórmula de um medicamento, né? É meio que para regularizar o comércio internacional entre os países, para dizer o que é certo, o que é errado, né? Enfim, os países desenvolvidos criam barreiras não tarifárias, olha só que importante aqui, não tarifárias quer dizer os impostos, né? Vão tentar eliminar ou diminuir essas tarifas, essas barreiras aqui, né? Defesa comercial, deixa eu passar isso também. Então, o que são blocos regionais? É a mesma coisa que bloco econômico, né? A mesma coisa. Quais são os objetivos desses blocos econômicos? Qual a lógica desses blocos econômicos ou blocos regionais? É a mesma coisa, né? É, aumento das parcerias em detrimento das rivalidades, como é que é isso? Né? Aumento das áreas de consumo preferencial, o que seria isso? Aumento da capacidade concorrencial, possibilidade de acumulação de capital. Então, é meio que a gente vai ver hoje, tá? Blocos regionais ou blocos econômicos. Um bloco regional é uma organização entre os países, olha só, pode ser uma organização, pode ser um grupo de países, é a mesma coisa, tá? Com o objetivo de quê? Fortalecer economicamente os países que estão envolvidos. É para isso que serve um bloco econômico. Eles se organizam para fortalecer ainda mais a economia de quem faz parte desse bloco, né? Estabelece relações econômicas e sociais com certos privilégios a partir de interesses comuns, né? Esses interesses a gente já viu naquela primeira aula da semana passada. Olha só, união aduaneira, que seria aquele segundo nível, né? Ela tem como característica TEC, que é a tarifa externa comum. Professor, dá um exemplo aí. O Mercosul, olha só, o pessoal do oitavo ano estuda isso aqui. O Mercosul é um bloco formado por países da América do Sul, né? A gente vai ver quais são eles. E o Mercosul é um bloco que é característico de quem? Da União Aduaneira, que é aquele segundo nível que a gente viu na aula anterior. Zona de livre comércio, que seria a primeira, né? Livre circulação de mercadorias, como? Eliminando
totalmente ou parcialmente as tarifas. O que é tarifa, professor? Os impostos entre os países membros, a fim de quê? De dar impulso, de aumentar a circulação é, é, entre os países. Então, a gente viu isso na aula passada. União Econômica e Monetária e Mercado Comum. Vamos no Mercado Comum primeiro. O Mercado Comum tem a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de serviços, de capital. Capital é a mesma coisa que dinheiro. Eu errei aqui, né? Não consigo escrever com o mouse. Desculpa aí. Eu quis fazer um Szinho, né? Aquele símbolozinho do dinheiro. Isso, agora ficou mais bonitinho. Né? Está inserido as características das 3 etapas anteriores, mais a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Lembra que eu falei? Sempre que a gente estiver num nível acima, ele sempre vai ter as características dos anteriores. Tá? Lembra disso. Quem não viu isso, volta no vídeo da aula passada, ok? Os cidadãos que estão dentro desse bloco tem a livre circulação por qualquer país dentro do bloco. Tá? O exemplo é a União Europeia. Só que a União Europeia tem uma coisa mais importante ainda que não faz parte do mercado comum, que é o quê? A União Econômica e Monetária. Monetária é a mesma coisa que dinheiro. E aqui eles adotam uma moeda única. Olha só. A gente lembra qual é a moeda única da União Europeia. Qual é? O euro. Então, o euro é essa moeda única que grande parte dos países da União Europeia adotaram para poder facilitar e intensificar cada vez mais a relação econômica entre eles. Aqui, ó, o euro, tudo bem? Então, isso é o que é mais importante para a gente. Eu estou só revisando o que a gente viu aonde? Na aula passada, tá? Principais blocos econômicos. Para a galerinha do nono ano. SEI, APEC, União Europeia, tá? Esses são os mais conhecidos e mais importantes, mas não deixa de ser importante para o nono ano. O que o pessoal do oitavo ano precisa saber que é quem? Mercosul, o NAFTA, a ALCA, que não chegou a existir, né, foi só um quase bloco econômico, ele não existe, tá? Mas a ALCA é sim interessante da gente estudar, porque pretendia fazer com que todos os países da América fizessem parte desse bloco econômico, né, que é Área de Livre Comércio das Américas, tá? União Europeia, né? A APEC também é um dos blocos importantes que vai envolver os países do Oceano Pacífico, que são esses países aqui. Esse é o Oceano Pacífico, né? Se a gente fechar o globo, esse aqui também é o Oceano Pacífico. Tudo bem? O Pacto Andino é menos conhecido, mas também interessante para a galera do oitavo ano, né? A LAD é menos conhecida, mas também interessante. O CARICOM é para os países do Caribe, né? CARICOM, Caribe. Tudo bem? Aqui essa sigla, né? Dos países da África, né? SADC. Aqui a gente tem outro que é bem complicadinho, mas dos países aqui da Oceania, tudo bem? Então, são vários blocos aí que existem para a gente. Os mais importantes que todo mundo precisa saber: a PEC, União Europeia, Mercosul, NAFTA. E o outro seria a ALCA, que de vez em quando as provas podem cobrar, tá bom? Beleza? Então, esses são os mais importantes. Se tiver alguma pergunta, gente, como eu não estou vendo o chat, abre o microfone e fala para a gente, tá? Porque eu não estou vendo o chat agora, não. Tá bom? União Europeia foi idealizada em 1944, começou com uma sigla chamada Benelux, né? Que era Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Apenas esses países que começaram, que idealizaram o que hoje é a União Europeia, né? Antigamente era chamada de quê? Benelux. Em 1955 entraram outros países que aí formaram a sigla chamada SECA. O que é SECA? Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, né? Já tinha outros países, ó, a Alemanha Ocidental, a Bélgica, a França, a Itália, Luxemburgo, Holanda.
né? Eram os países que estavam bastante envolvidos, principalmente com essas duas matérias-primas aqui, o carvão e o aço. Tudo bem? 1957, os países vão criar uma coisa chamada CEE. O que é CEE? Comunidade Econômica Europeia, né? Aí também com mais outros países. Aí já está mais próximo do que iria vir a ser o que a gente chama hoje de UE. O que é UE? União Europeia, tá bom? Foi criada em 1991 pelo Tratado de Maastricht, tá? Que é uma cidade onde foi assinada, né, todo esse tratado para poder começar a dar início à União Europeia, e entrou em vigor quando, professor? Em 1993, né? E hoje tem a livre circulação de bens, serviços e capital, né? Além da moeda única, né? Olha só, apresenta a União Econômica e Monetária com a adoção do euro, né? Países que não adotaram o euro, não é uma obrigação eles adotarem, mas existem países que não adotam. Inglaterra, Suécia, Dinamarca, entre outros, né? São exemplos aqui. A União Europeia busca o quê, gente? Criação de uma política externa e segurança comum, tanto é que eles têm um exército entre todos os países, um exército da União Europeia, né? Como se fosse um país só, tudo bem? Reforço de cooperação e domínio de justiça e assuntos internos, né? Quando quer tratar de alguma coisa, sei lá, imigração, por exemplo, né? Eles vão sentar e vão definir algumas coisas, né? Construção de uma Europa social, né? Para melhorar a qualidade social da população, tudo bem? Novos campos de ação comunitária, né? Fundos comunitários, eles vão criar bancos e entidades para poder fortalecer esse bloco, e reforço da legitimidade democrática. Países que não respeitam a democracia não são convidados ou são punidos, no caso, né, se isso acontecesse. Quem não respeita a democracia, com certeza, não é bem-vindo na União Europeia. Tudo bem? É um dos princípios da União Europeia. Critérios para ingressar na União Europeia, né? O pessoal do nono ano tinha perguntado ontem. Olha só, ser um Estado de direito plenamente o quê? Democrático, ser um Estado laico, né? Sem uma religião imposta à sua população, as pessoas são livres, tudo bem? Então, um Estado laico, no qual não haja discriminação de gênero ou de ordem ética, né? Manter uma política cambial e financeira rigorosa, né, com controle inflacionário, ou seja, o que é isso? Não deixar com que os países tenham muitas crises econômicas, né? Fazer com que os países consigam estabelecer relações cambiais de câmbio. Câmbio quer dizer quando a gente fala de dinheiro, né? Então, é mais ou menos isso. Combater a corrupção e fortalecer as instituições democráticas. Então, aqui, ó, mais uma vez, a exaltação da democracia, tudo bem? Estabelecer uma política ambiental com demais membros da organização. Então, eles prezam pela preservação do meio ambiente, né? Isso é importante para entrar no bloco, e estabelecer políticas migratórias de acordo com os demais membros, né? Então, como a livre circulação de pessoas, ela é bem-vinda, ela é aceita, né? Mas existem as questões de migrações externas também, então eles sentam para poder discutir essas questões migratórias também, ok? Atualmente são esses países, né, que são membros da União Europeia, e outros países almejam entrar na União Europeia, né? Querem entrar na União Europeia. Tudo bem? Olha só um mapinha aqui dos países que são membros, tudo bem? Alguns desafios, né? Superar o plano, as diferenças econômicas, porque tem alguns países muito ricos, por exemplo, a Alemanha e a França, e outros países que sofrem um pouco mais, por exemplo, a Grécia, que teve problemas econômicos há um tempo atrás, 2012, 2013, a Espanha, né? Alguns países são mais ricos do que outros, então eles tentam é, é, superar essas diferenças, né? Superar diferenças políticas, não são todos que têm a mesma ideologia política e as mesmas questões políticas dentro, então eles tentam superar esse tipo de coisa também, tá?
Aqui, ó, então as características e objetivos da União Europeia: livre circulação de pessoas, bens, serviços, capitais, promoção da paz, os valores de bem-estar da população, luta da exclusão e discriminação de promoção de justiça, promover o desenvolvimento econômico e social equilibrado, promover progresso científico e técnico, promover a coesão e a solidariedade, né? Esses são os objetivos da União Europeia, tudo bem? Mercosul. Deixa eu só ver uma coisinha, gente, que eu acho que alguém está solicitando para entrar. Só um segundo. Ai, ele saiu. Ele deve solicitar de novo. Peraí. Alguém viu quem era, gente, que conseguiu entrar? Acho que não, né? Só eu que consigo ver. Vou ver se ele solicitar de novo. Eu autorizo. Tudo bem? Por enquanto eu vou passando assim. Tá? Mercosul. Olha só, Mercosul foi criado em 1991, pessoal do oitavo ano aqui, ó, pelo Tratado de Assunção, no Paraguai, 1991, tá? Tem o objetivo de eliminar progressivamente as tarifas alfandegárias, né, são as características do primeiro nível, que é a zona de livre comércio, movimentar as mercadorias entre si, bem, serviço, capital e força de trabalho, né? Essa é a tentativa de, de, do Mercosul, tudo bem? A adoção, ó, a principal característica do Mercosul, adoção da TEC, Tarifa Externa Comum, para comercialização de outros países que não pertencem ao bloco, tá? Então, países que são de fora do bloco vão ter uma tarifa externa comum. A gente viu isso na aula passada. Quem não se lembra ou quem não viu, volta no videozinho da aula passada, tá lá no material da aula da semana 2, tá? Prevê livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, né? Prevê, isso quer dizer que não acontece ainda, mas ele prevê que futuramente isso aconteça, porque isso daqui é a característica de qual nível de integração? Daquele outro que a gente chama de mercado comum. Se o Mercosul fizer isso, ele deixa de ser, né, uma união aduaneira e passa a ser um mercado comum. Tudo bem? Ele prevê que isso aconteça. Né? Isso não acontece agora. Tudo bem? Ele prevê. Aqui, ó, países membros. Ele ainda não entrou. Vou tentar aumentar agora. Mercosul. Olha só, países membros. Quem é que é membro do Mercosul? Olha só, Brasil, opa, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e a Venezuela, que foi admitida em 2012, mas hoje ela está suspensa por questões políticas, né? A Venezuela passa por muitos problemas políticos e econômicos e ela foi suspensa, mas em 2012 ela entrou. Por que ela entrou? Porque lá se produz muito petróleo, né? Então, é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, por isso que a Venezuela entrou. Então, é toda a América Latina ou a América do Sul que faz parte do Mercosul? Não. Se alguém perguntar isso para você, está errado. Quais são os países? Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e a Venezuela, que está suspensa, tá? Países associados, que eles não são fixos, eles são apenas associados. Bolívia, Chile, Peru, Equador e Colômbia. Eles não têm direito a voto, por exemplo. Eles só são associados, né? E eles restringem-se apenas ao quê? A zona de livre comércio. Eles não têm a TEC como característica, né? Esses países que estão aqui. País observador, o México, ele apenas observa, apenas está dizendo, será que um dia eu posso fazer parte desse bloco? Não sei, tá? Então tá aqui, ele é apenas o quê? Observador, ele está observando, ok? Muito importante também para o oitavo ano, NAFTA. NAFTA significa isso aqui em inglês, ó. Isso aqui que eu não vou falar porque o professor não sabe falar inglês, tudo bem? Mas a tradução é isso aqui, ó. Acordo de Livre Comércio da América do Norte. O próprio nome já diz, livre comércio. Se ele é de livre comércio, ele faz parte daquela primeira zona que a gente viu, que é a zona de livre comércio, tá? Países membros, Estados Unidos, Canadá e México.
Meta: eliminar as barreiras alfandegárias. Só isso. O que é barreira alfandegária? Os impostos. Essa é a ideia. Tudo bem? Enfrentar a concorrência da União Europeia. Eles fizeram esse bloco porque eles viram que a União Europeia estava se fortalecendo. E eles criaram a União Europeia justamente para quê? Para poder bater de frente com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é a maior potência econômica. Aí a Europa, que vinha de uma guerra, né, de duas guerras mundiais, na verdade, estava toda destroçada, acabada economicamente, e aí eles falaram, vamos se unir, fazer um bloco econômico gigantesco. Fizeram. Aí os Estados Unidos, então vou fazer um também, com o México e com o Canadá, e aí eu posso crescer cada vez mais também, tá? Em vigor desde quando? 1994, prazo de 15 anos até a total eliminação das barreiras, e o Chile é um país convidado. Por quê? Porque o Chile é um país que tem laços políticos e econômicos muito fortes com os Estados Unidos. Por isso que ele é um membro convidado. Tranquilo? Ó, NAFTA, um grande destaque fica por conta da poderosa economia de quem? Dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? O impulso alcançado pela economia canadense dependeu de grandes investimentos de capital estadunidense. Então, os Estados Unidos investiu bastante dinheiro no, no Canadá, e isso fez com que a economia do Canadá o quê? Crescesse. E essa é a ideia do bloco econômico, que os países cresçam, né? Inclusive ligados aos setores estratégicos e mais avançados tecnologicamente. Então, os Estados Unidos investiu muito nesse tipo de indústria de empresas do Canadá, de tecnologia, né? Informática, aeroespacial, eletroeletrônicos, química fina. E o México? O México, a influência do capital estadunidense, se fortaleceu como o avanço das maquiladoras. Professor, o que é maquiladora? É um monte de indústria, de empresa que está bem pertinho do Canadá. Aí o que eles fazem? Eles produzem os produtos nas maquiladoras, que é no México, depois leva para os Estados Unidos. Por quê? Porque a mão de obra, ou seja, as pessoas do Canadá, a mão de obra do Canadá não, desculpa, do México, a mão de obra do México ela é mais barata. Se é mais barata, o preço do produto fica mais barato também. Se a gente produz, por exemplo, um tênis nos Estados Unidos e um tênis no México, o tênis que é produzido no México fica mais barato. Por quê? Porque a mão de obra do México, ou seja, os trabalhadores do México, cobram menos para poder produzir aquele tênis. Então, por isso que as empresas vão para esses países que têm a mão de obra mais barata, né? Como o Brasil, como a China, como o México, porque tem muita mão de obra barata. Países ricos, países desenvolvidos, têm a mão de obra o quê? Muito cara, tá? Então, para isso que serve, né? No caso do México, acaba gerando emprego. Isso é bom por um lado, né? Porque se gera emprego, a economia começa a crescer. Tudo bem? Ok, ó, empresas estadunidenses que se instalam no território mexicano, na fronteira com os Estados Unidos, né? Para poder produzir vários produtos que depois vão ser levados de volta para os Estados Unidos. Tranquilo? Olha aquele bloco que eu falei, a ALCA. O que significa a ALCA? Área de Livre Comércio das Américas, né? Reunindo todos os países da América do Sul, exceto um, Cuba. Por quê? Porque Cuba ainda é um país socialista até hoje e não estabelece, na época, né, as condições políticas entre Estados Unidos e Cuba eram muito frias ainda, não existiam essas relações, né? Hoje os Estados Unidos já começou a estabelecer, começou a conversar com Cuba, mas nada muito forte, né? E era um projeto que a ideia era os Estados Unidos fazer um bloco econômico com toda a América. Né? As intenções eram muito interessantes, né, para os Estados Unidos, obviamente. Tanto é que o Brasil disse não. O Brasil disse eu não vou entrar nesse bloco e por isso que vários outros países também acabaram não entrando e aí a ALCA nunca existiu. Tá? Mas era uma pretensão dos Estados Unidos de fazer esse bloco acontecer. Tranquilo?
A PEC existe, é um dos maiores blocos do mundo. Foi criado em 1989 na Austrália, é um bloco que engloba economias asiáticas, da Ásia, americanas, do lado que é banhado pelo continente Pacífico, e da Oceania, né? A sede desse bloco é em Singapura, tá? O principal objetivo do bloco é reduzir as tarifas alfandegárias na região Pacífico, né? Por quê? Porque ali estão as maiores economias do mundo. Provavelmente esse bloco, a PEC, né, vai continuar crescendo cada vez mais, diminuindo as tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte dele, tá? A PEC não forma uma área de livre comércio concluída, né? Ainda está se desenvolvendo, pois os países membros impõem muitas barreiras à livre circulação, né? Por quê? Porque tem países ricos, países pobres, países em desenvolvimento. Então, por isso que existem essas barreiras ainda. A ideia é eliminar essas barreiras, ok? Esse é o objetivo a longo prazo, isso vai acontecer aos poucos, né? E prevê a instalação plena até 2020, que seria o ano que nós estamos, né? Mas ainda está tentando se acontecer isso, tudo bem? O bloco tem que superar disparidades políticas e as diferenças socioeconômicas, né? É isso que eu acabei de falar. Os países são muito diferentes, social e politicamente. A PEC tem hoje 21 membros, né? São esses países aqui. Pode ser que entrem mais, tudo bem? Não é fechado. Pode ser que saiam alguns, também não é fechado, ok? Esse é outro bloco, que é o bloco que envolve ali a Oceania. Não quero que vocês percam muito tempo nisso, só quero que vocês saibam que ele existe, tá? Quem tiver alguma curiosidade pode pesquisar mais sobre ele, mas nas atividades eu não perguntei nada dele, tá? A LAD também não perguntei nada dele nas atividades, mas é interessante que vocês saibam que é uma associação de países da América Latina, tá bom? A Unasul também não perguntei nada dela, mas também, né, de países aí da América do Sul, também, uma tentativa de estabelecer as relações econômicas entre eles. O Pacto Andino também não perguntei nada, mas também da América, por isso que o pessoal do oitavo ano precisa ficar ligadinho nele, tá? Então, quem tiver interesse, dá uma estudada porque é interessante, tudo bem? CARICOM também não perguntei nada, só quero que vocês saibam que é, né, um bloco econômico interessante ali para a região do Caribe, né, para aqueles países da América Central, tá? ASEAN também não perguntei nada, mas é ali do Sudeste Asiático, tudo bem? Aqui aqueles países da África que eu falei, né? Basicamente do sul da África, do meiozinho e do sul da África, tá bom? É interessante para os países da própria África para que eles consigam se desenvolver também, tá? E aí, aqui, essas questões eu não vou pedir para vocês fazerem, por quê? Porque já tem várias e várias questões aonde? Na nossa, na nossa, uh, na nossa atividade que vocês já vão fazer. A explicação desse conteúdo eu não queria dar para vocês porque é muito grande. Por isso já está gravado naquele vídeo. Assistam um vídeo que já está no mural de vocês, tá, oitavo ano? Assistam isso. O pessoal do nono ano já viu. E essa explicação desse vídeo, desse PowerPoint também tem explicação e é muito interessante. E tem várias questões falando dele. Então assistam ao vídeo que já está no nosso mural. Tranquilo? Eu vou acabar por aqui, porque a nossa